Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta sexta-feira e não poderia ser diferente. Temos que tratar aqui da entrevista concedida pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo ao Tucker Carlson, o jornalista mais popular dos Estados Unidos, quiçá do mundo. Muita gente da direita tá meio que perdendo aqui, né, o ponto, né, dessa entrevista. Não vai adiantar nada, porque ninguém aqui do Brasil assiste ao Tucker Carlson, né, não vai mudar nada no Brasil. Não é esse o objetivo. A gente vai discutir isso aqui em detalhes. Mas antes, um único tema, que vejam só, tem tudo a ver com a entrevista. Porque se a gente mostra essa situação aqui para o Tucker Carlson ou para a audiência dele, ia ficar todo mundo chocado. Flávio Dino, breve resumo aqui. Ele era ministro da Justiça, ou seja, ministro de Estado do governo, desgoverno do ladrão. Tá? E ele foi nomeado pelo Lula, aprovado pelo Senado, para ocupar uma cadeira no STF. Já tomou posse, já está lá. Nesse meio tempo, ele, que foi eleito senador nas eleições de 2022, passou 22 dias no Senado. Então nós temos uma pessoa que, em um mês, passou pelo Executivo, pelo Legislativo e agora está no Judiciário. Tá? O problema, pessoal, como se já não, não tivesse exposto alguns aqui, né, é que 10 dias após se desfiliar do PSB, que era foi o último partido dele, né? Ele é muito ligado ao PCdoB, mas para tentar passar uma imagem de menos radical, ele deixou o PCdoB, apesar do PCdoB nunca ter deixado o corpanzil do Flávio Dino, e se filiou ao PSB. 10 dias após se desfiliar, se desligar do PSB, lá estava o Flávio Dino no STF, julgando uma causa e votando a favor dos interesses do PSB. Né? É a democracia relativa. Isso no Brasil, para a imprensa ou para o esquerdista médio, é a coisa mais normal do mundo. Porque a estratégia foi traçada há muito tempo atrás, galera, e ela é seguida à risca pela esquerda, em todo o mundo. O que é isso? A direita, né, por definição da esquerda, ela é extremista e criminosa. Então, contra extremistas criminosos, qualquer ilegalidade é justificável. Por quê? Porque é em defesa da democracia. Os fins justificam os meios. Só que fins são esses? Os fins desejados pela esquerda que a gente já identificou aí. E eles fazem isso com mas com extrema maestria. Então, quando o Flávio Dino passa por 3 poderes, né, quando ele entra no STF 10 dias depois, está votando a favor do seu ex-partido, não tem problema. Por quê? Porque ele está defendendo a democracia de extremistas criminosos. Tá? Agora vamos lá, vamos falar aqui da entrevista, que é o que interessa aqui pra gente. Pessoal, muita gente está perdendo ponto aqui, tá? A esquerda, quase que como um todo, né? A gente não pode se igualar à esquerda de maneira alguma. 95% da esquerda, galera, principalmente aquele esquerdista médio das redes sociais, é um papagaio com demência. Né? Ele sai repetindo tudo que ele escuta, seja do político petista ou de um advogado militante, como se fosse um telefone sem fio. Não passa nem pelo crivo do cérebro, entendeu? Até porque muitos deles não têm mais cérebro. É repetição, 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 repetição. Eles não procuram nem saber do que se trata. Então, a gente não pode se igualar a essas pessoas. No entendimento, tirando ali a cúpula da esquerda, né, que é mais inteligente, o grosso da esquerda responde a qualquer postagem nas redes sociais, como eu fiz, né, no Twitter, falando a respeito da entrevista, não vai mudar nada, porque ninguém no Brasil assiste ao Tucker Carlson. E eu vi algumas pessoas da direita tendo o mesmo raciocínio. Isso aí não pode. O objetivo daquela entrevista não é mudar nada internamente, galera. É mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Eu temo pelo Eduardo, temo. Ele foi muito cuidadoso. Inclusive, em um determinado momento, o Tucker Carlson se assustou, né, quando ele questionou o Eduardo a respeito das eleições, porque o Carlson disse, não sou eu que estou dizendo, né, que as eleições tinham sido manipuladas. E perguntou para o Eduardo o que ele achava. E o Eduardo disse, eu não posso falar sobre isso, porque é um tema sensível no Brasil. E aí o Carlson ficou assim, né, arregalou o olho, mas como assim? Você é deputado, você não pode falar sobre isso, você pode ir preso se você falar sobre isso? O Eduardo falou, sim. Mas ele falou algumas coisas que, como ele próprio
expôs na entrevista que em uma democracia nunca, em hipótese alguma, poderiam ser motivo para prender ou para caçar um parlamentar, né? Mas vamos lá, né? A gente está vivendo no Brasil e ele é um alvo, né? O Eduardo foi extremamente corajoso e eu lamento muito por pessoas da direita que insistem em pegar no pé dele, caindo também, né, em outro conto do vigário, outro canto da sereia que a esquerda espalha e algumas pessoas mais ingênuas da direita caem. O problema do Bolsonaro são os filhos dele. Isso aí é uma enorme balela, tá? Mas vamos seguir em frente, né? O Paulo Figueiredo também foi entrevistado depois, menos tempo, mas foi de enorme valia também, porque ele falou do ponto de vista do jornalista, né? Ele falou do caso dele, que ele já morava nos Estados Unidos quando participava da Jovem Pan, quando era contratado da Jovem Pan, e a emissora recebeu uma ordem de afastar o Paulo Figueiredo. Não só o Paulo, afastou todos os conservadores da emissora, que teve que mudar completamente sua linha editorial para não perder a concessão, né? E isso também, pessoal, assustou demais o Carlson. E ele, pessoal, como eu já falei aqui, é o jornalista com maior audiência nos Estados Unidos. Ele era da Fox News, né? E quando ele tinha o programa dele na Fox News, já era o programa de maior audiência na TV americana. E aí ele foi afastado. Mas, Ed, como é que pode a Fox News, que é uma mídia de direita, conservadora, afastar o Tucker Carlson? Pessoal, todas essas grandes emissoras, CNN, Fox News, ABC, NBC, todas essas emissoras, canais jornalísticos dos Estados Unidos pertencem à mesma empresa. A BlackRock e os seus puxadinhos ali são maiores acionistas de todos esses canais de notícias, tá? O que eles tentam fazer ali não é diversificar a informação, é diversificar o público. A mesma empresa atingindo vários públicos diferentes, que no final das contas acaba sendo a totalidade. Qual o interesse principal da BlackRock? É se aliar à direita ou à esquerda? Claro que à esquerda. Então, a partir do momento que a Fox News começa a incomodar, apesar de gerar lucro, incomodar os interesses principais da BlackRock, então vamos dar aquela aliviada. Então chega de Tucker Carlson porque ele está influenciando demais as pessoas. Só que o tiro saiu pela culatra. O cara fechou um contrato com o Elon Musk e passou a apresentar seu programa no ex-Twitter, né? Agora o X, o X. E a audiência dele aumentou demais. Ontem à noite, quando eu chequei pela última vez, o vídeo já tinha 1.400.000 visualizações. Vocês têm noção do que é isso? O vídeo publicado ontem tinha 1.400.000 visualizações. Eu não tenho a menor ideia de como está o negócio agora, tá? Eu vou colocar aí na tela, eu vou checar, assim que acabar de gravar esse vídeo, eu vou checar e deve estar aí no canto da tela agora, tá? Então, galera, o importante, né, para a direita é que o mundo entenda o que está acontecendo. Eu não estou nem um pouco interessado no que o petistinha dorme sujo, né, que não sabe a tabuada, que não sabe conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito, vai pensar daquilo ali. Isso é completamente irrelevante para a gente. A esquerda que comanda, né, o topo da cadeia alimentar da esquerda está desesperada. Desesperada. Um exemplo, Mônica Bergamo, né, pseudo-jornalista. Ela teve a cara de pau de, na conta dela do Twitter, dizer que o Eduardo, o Paulo e o Tucker estavam mentindo, porque nenhum veículo de informação conservador foi punido aqui no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a senhora Bergamo, tá? Terça Livre, que era uma empresa para o mundo conservador de grande porte, para o jornalismo no geral. Não estou falando de audiência, tá, pessoal? Estou falando de estrutura. Já era de médio porte, caminhando para se tornar uma empresa de grande porte, inclusive com canal na televisão. Lives do Terça Livre batiam 120.000 pessoas simultaneamente assistindo, né? Eu conheci o auge do Terça Livre e eu lembro de falar para o Alan, para o Anderson, para o Ítalo, para o Max,
do orgulho que eu senti quando eu vi aquilo ali. E eu participei também durante um bom tempo, antes, né, de fecharem o Terça Livre, remotamente, mas participava uma vez por semana. E me dava muito orgulho de ver aquela história que estava sendo construída ali. E tudo isso foi destruído na base da canetada. O Terça Livre não tinha mais condições de se sustentar. Legalmente foi impedido de trabalhar. O Alan dos Santos teve que deixar o Brasil. Ah, mas o Alan é muito esporrento. Se vocês forem aos Estados Unidos, vocês vão encontrar jornalistas conservadores e de esquerda também, muito mais esporrentos do que o Alan dos Santos, que trabalham tranquilamente. O próprio Tucker Carlson é extremamente esporrento. Aqui no Brasil a gente tem a Mili Lacombe, que publicou uma matéria, a esquerdista publicou uma matéria dizendo que era normal a Gaviões da Fiel impedir que patriotas entrassem nos vagões porque eles estavam apoiando uma manifestação antidemocrática e contra extremista vale qualquer coisa. Essa pessoa é ou não esporrenta? É. Só que como ela é esquerdista, para ela tá tudo bem. Então, em uma democracia, né, o Alan deveria poder falar o que ele quisesse. Ainda tem gente da direita que chama ele cavou falta. Porra, meu amigo, uma pessoa da direita que fala uma porcaria dessa, né, é mais burra do que qualquer esquerdista paulo freireano. Vou além do Terça Livre. Jornal da Cidade Online foi completamente desmonetizado. Ah, mas não foi fechado. Qual a empresa que sobrevive sem monetização? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode chegar, a sua empresa está fechada. Com o Terça Livre, isso foi necessário. Por quê? Porque o Terça Livre tinha muito assinante. Muito assinante. Então, por mais que você desmonetizasse o canal, a plataforma, as assinaturas continuavam permitindo a operação do Terça Livre. Né? O Jornal da Cidade Online não tem isso aí. Então, foi desmonetizado. É a mesma coisa de você fechar a empresa. Jovem Pan, já falei aqui, foi obrigada a mudar sua linha editorial. Porque senão perderia a concessão. Péssima notícia para a Jovem Pan, não adiantou se ajoelhar, né, retomar um processo e provavelmente vai perder, apesar de hoje ser uma mídia de esquerda. Se a gente for falar de jornalista independente aqui, pessoal, aí é que ferrou, a gente vai passar uma hora aqui. Bárbara, do Te Atualizei, desmonetizada. Eu fui desmonetizado durante muito tempo. Eu tenho um canal secundário que está desmonetizado até hoje. Processo rolando contra o Google. Então, a pessoa que chega e fala aquilo ali, não é desconhecimento, pessoal. Não é desconhecimento, é falta de caráter. Falta de caráter. Essa é a imprensa profissional do Brasil. Tão exaltada pela esquerda. Porque mama na teta. Pessoal, entendam. Por mais que, a princípio, alguém não consiga compreender a importância do que aconteceu ontem, é um primeiro passo em direção à realidade brasileira ser conhecida no mundo inteiro. Tá? E isso vai acontecer aos poucos. A gente deve muito, neste momento, ao Tucker Carlson. Para finalizar, eu vi, por exemplo, pessoas criticando o inglês do Eduardo Bolsonaro. Né? Pessoal de esquerda. Duvido que essas pessoas falem inglês. Aliás, desafio qualquer parlamentar de esquerda, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a falar inglês melhor do que o Eduardo. Provar que fala inglês melhor que o Eduardo. Não tem nenhum. Tá? Paulo Figueiredo, praticamente um nativo com um resquício de sotaque. Agora ele está lá há mais de 10 anos. O Eduardo morou pouquíssimo tempo fora. É muito difícil, pessoal, você aprender realmente inglês morando no Brasil. Quem acha que isso é possível, que acredita em cursinho de 6 meses aí, está muito iludido. A fluência você adquire morando fora. Tá? E o Eduardo está evoluindo demais. Demais nesse sentido. Então isso aí não é motivo para crítica. Né? Então, pessoal, saldo extremamente positivo. Eu não vou tratar aqui diretamente dos temas que eles trouxeram, porque eu não quero sofrer as consequências. Agora, quando o vídeo foi publicado no Twitter, eu fui um dos primeiros a comentar. E eu disse: Tucker, muito obrigado por permitir que o Eduardo... Até esqueci de mencionar o Paulo, perdão. Mas eu escrevi: muito obrigado por permitir que o Eduardo exponha para o resto do mundo o que acontece no Brasil. Eu, por exemplo, já escrevi e reescrevi esse comentário pelo menos 10 vezes.
Para você ter uma ideia do quão assustados nós estamos. E é verdade, eu ia escrevendo assim, falando, não, peraí, isso aqui pode me complicar. Isso não é coisa de democracia, de Estado Democrático de Direito. E aí você vieram os comentários dos esquerdistas embaixo do que eu falei, e aí você comprova o que eu falei lá atrás nesse vídeo. São um bando de papagaio ignorante. Tá assustado com o quê, golpista? Tá assustado com o quê, extremista? Vagabundo, não sei o quê. É isso aí, galera. É contra isso que a gente luta. É contra isso que a gente luta, tá? E vamos lá, vamos seguir em frente. Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, Paulo Figueiredo. Vocês foram excepcionais. Eu não consigo nem expressar em palavras aqui minha gratidão. Tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.